Ilustres amigos do canal, tudo bem? Tesouro Direto, como se comportaram as taxas nesta semana, principalmente aí com o resultado da dívida pública federal. Sinais positivos na economia brasileira impactando diretamente as taxas do Tesouro Direto. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vininvest, o seu canal de finanças, economia e investimentos. Eu já faço aquele convite inicial. Se você gosta de informações simples, quer investir no seu conhecimento, clique aí em inscrever-se no nosso canal para receber os vídeos automaticamente e não precisar ficar acessando. Vai lá, já coloca lá para inscrever-se e já aproveita e dá o curtir, porque esse vídeo está diferenciado. Sem enrolação, eu quero mostrar para vocês aqui um resumo das taxas do Tesouro Direto, conforme a gente faz todo final de semana. Aqui você tem as taxas de fechamento desde o dia 30 de abril, quanto que elas fecharam nas últimas sextas-feiras. E o cenário que você pode verificar aqui, com muita clareza, é que as taxas dos títulos pré-fixados caíram, ou melhor, desabaram em relação à última semana. Então veja, Tesouro Pré-2024 de 8,22 para 7,86. Meus amigos, é 36 pontos bases de queda. São as maiores quedas semanais que a gente pôde observar no Tesouro Direto. Para o Tesouro Pré-2026, a mesma coisa, uma queda de 35 pontos base, ou 0,35, saiu de 8,73 para 8,38. Veja que no Tesouro IPCA 2026, nós estamos com a taxa praticamente idêntica do dia 30 de abril. Então, os tesouros pré-fixados com uma queda muito sensível. Nós vamos explicar muito já a respeito dessa queda, que é uma melhora nas contas brasileiras, na dívida pública federal. Além disso, e nos tesouros IPCAs, aqui você já pode verificar, analisando, que o Tesouro IPCA aqui, mais de curto, médio prazo, está praticamente estável. Sendo que nós tivemos uma queda de 11 pontos base somente na sexta-feira no IPCA 2026, em que pese você olhar na outra sexta-feira 3,48 para 3,47 e o resultado ser de 1 ponto base, acontece que apenas na sexta-feira a queda foi de 11. Significa que todos os outros dias subiram e na sexta não caiu, desabou. E ainda temos aqui uma outra informação. A taxa do dia 28 de maio se aproximando da taxa de 7 de maio. Lembrando sempre, o Tesouro pré-fixado vai na frente, seja subindo ou descendo. E o IPCA costuma acompanhar esse movimento. Quando nós olhamos as taxas de mais longo prazo, por exemplo, o 2035 e o 2040, que são taxas de longo prazo, nós já estamos verificando aqui uma queda um pouco maior. 0,12 e 0,18, ou seja, 8 pontos base e 12 pontos base. Então, esse é o resumo que você tem dessas taxas em relação ao Tesouro Direto. Mas por que essas taxas, então, estão recuando nesse período de tempo? É sobre essa explicação que nós vamos trazer agora, sobre informações diferenciadas que você assiste aqui no nosso canal e que você vai entender agora. Se você gosta disso, você acessa tesouro-transparente.gov.br e você vai ter o relatório mensal da dívida pública federal, que é esse relatório que eu já deixei aberto aqui para você. E agora você vai entender detalhadamente por que isso caiu. Esse relatório foi divulgado nessa semana, na quinta-feira, e fez então as taxas despencarem. E agora você vai se manter bem informado. A primeira informação aqui diz respeito então sobre essa tabela de emissões e de resgates. E aí nós tínhamos muitos títulos então vencendo, que é o termo resgate, no mês de abril. E é isso que demonstra aqui, então, nessa tabela. Você pode observar aqui que nós temos, então, no mês de abril, as emissões corresponderam a 173 bilhões e os resgates, os vencimentos, a 340 bilhões. E resultando, então, num resgate líquido de 167 bilhões de reais. Essa informação aqui é muito importante, porque nós tínhamos, então, um vencimento muito elevado de títulos no mês de abril e sabíamos então que essas taxas poderiam ter um estresse. Se você olhar no gráfico do Tesouro Direto, aconteceu realmente um estresse nas taxas, mas que ele foi momentâneo, porque elas já estão recuando, demonstrando então uma maior confiabilidade aí no curto prazo em relação às contas, à dívida pública federal.
E é isso que nós vamos verificar aqui então nesse vídeo e que você vai entender um pouquinho mais. Vou passar aqui agora para essa informação aqui que é muito importante, que está aqui na página 8 desse relatório. O que diz aqui? Aqui é importante você verificar. O que tem acontecido aqui nessa página 7? Os títulos que foram vencendo. Veja, o Tesouro Pré-Fixado foi o título que mais apresentou resgates nesse período, no mês de abril. Entre emissões e resgate, olha o valor da quantidade de títulos que venceram então no mês de abril. E é essa então a preocupação do mercado. Aqui diz, nos leilões de LTN, que eram os títulos pré-fixados, foram emitidos 72 bilhões, com vencimento entre janeiro de 2022 e junho de 2024, mediante pagamento em dinheiro. Então foi um volume muito grande de títulos pré-fixados que estavam vencendo e tinham uma expectativa então desse estresse. Aqui nós temos uma informação muito importante aqui, que é o perfil dos investidores do Tesouro Direto. É uma informação apenas a título de curiosidade. Veja que a faixa etária das pessoas está entre 16 e 35 anos. Veja, mais de 56% das pessoas, ou seja, são pessoas jovens, investindo no Tesouro Direto, sendo que 2/3 são homens e 1/3 é mulher. Olha que interessante. E aqui é a concentração dos investidores, mais de 57% são do Sudeste. Muito interessante essa informação apenas a título de conhecimento. Mas voltando a explicar então o que aconteceu então com relação à dívida pública. É importante conhecer o estoque da dívida pública federal, porque muita gente divulga informação dizendo que o governo pode não ter dinheiro para honrar então os títulos do Tesouro. Volto a dizer, título do Tesouro Direto é o mais seguro que tem. E aqui você tem o estoque da dívida pública apresentou então uma redução em termos nominais de 2,92% passando aqui de 5.242 para 5.089. Então veja que essa informação diz então quanto é que está sendo, que devemos então. E aí você observa aqui, olha que interessante, em dezembro era 5.009. Em março, ela subiu para 5.242, ou seja, houve uma piora em relação à dívida pública brasileira. Mas em abril, voltou para 5.089, ou seja, abril, que era um momento de maior estresse, melhorou então essa dívida. Veja que interessante isso, para que você possa então se situar. E aqui, nós temos aqui muito claramente aqui a questão da divisão do percentual de cada um desses títulos. Veja, vou mostrar aqui para você nesse próximo gráfico, que ele também traz informações relevantes. É o gráfico na página 12. A composição dos indexadores, como que a dívida pública brasileira está então composta. E aqui você tem então a composta taxa flutuante e a taxa Selic. Então a nossa dívida é composta então de 35% do Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado 31% e aqui o índice de preços, que é o Tesouro IPCA. Então nós temos partes aí muito próximas e aqui a expectativa tem que ficar então em 2021 entre 31 e 35 de pré-fixado, entre 26 e 30% aqui de IPCA e de Tesouro Selic 33 a 37. E o câmbio, que aí é a proteção aí cambial brasileira, de 3 a 7% desse valor. Então vejam que estão dentro das expectativas que estão sendo traçadas aí. Você pode reparar comparando então esses dois gráficos. E aqui nós temos então a outra informação. Vamos pegar aqui agora na página 14, que é uma outra informação muito importante. Perfil de vencimento. Talvez essa seja a principal informação desse relatório. Veja, o percentual de vencimentos da dívida pública federal para os próximos 12 meses apresentou redução. Qual é a tradução disso? É que a dívida pública brasileira está sendo alongada, ou seja, o governo federal está conseguindo então alongar a dívida, tendo então aí um maior, vamos chamar assim, respeito, uma maior confiança pelos investidores. O que acontece? Apresentou uma redução, ou seja, a dívida pública de curto prazo reduziu. Significa que você aumentou, dilatou a dívida longa. Passando de 27,78 para 24,52. Melhorou então o perfil da dívida pública federal com esse alongamento. Pode ser suave ainda, mas já é uma boa expectativa em relação a isso. E como é que a gente vê isso em termos de prazo na prática? Também temos aqui no relatório, aqui na página 15. Aqui nós temos claramente a dívida pública federal. Em dezembro era 3,57 anos. Em março aumentou 3,63. Em abril aumentou mais ainda. Ou seja, o vencimento da dívida pública federal está sendo dilatado. Significa uma maior confiança em relação às contas brasileiras.
Meus amigos, esse é um resumo muito rápido para que você entenda por que as taxas caíram nessa semana. É aqui o relatório mensal da dívida pública federal que foi divulgado em abril e que mostrou melhoras. Ou seja, se há melhoras, a taxa cai. Por quê? Porque se o Brasil está realmente retomando um rumo consciente, um rumo realmente de cuidado com a conta pública, com a dívida pública federal, significa então que o mercado não tem como pressionar por taxas mais favoráveis. E é sobre isso que nós trouxemos a explicação da queda dessas taxas para você. Se você gostou desse vídeo, deixa logo o seu like, ajude o nosso canal, deixe aí a sua dúvida para que nós possamos estar explicando um pouco mais, seja sobre esse relatório ou mesmo sobre investimentos no Tesouro Direto. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que acompanhe cada vez mais o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.